Credor trabalhista. Você, querendo ou não, é a bola da vez nos processos de recuperação judicial. Agora corta para mim. Há alternativas? Eu sou Marcelo Andreatta, advogado, professor universitário, licenciado, criador do treinamento avançado em recuperação judicial e criador desse canal que divide com você conteúdos importantes de recuperação judicial da grande seara de direito empresarial, mas com o foco específico nos processos de soerguimento. Então, antes de seguir, para a gente explorar esse tema absolutamente pertinente e atual, eu quero convidar você a se inscrever no meu canal, a curtir esse vídeo, a comentar, a emitir a sua opinião, que é muito importante para quem está aqui discutindo questões práticas e produzindo conteúdo para você, tá bem? Mas vamos lá. Então pausa, curte esse vídeo, conversa comigo com comentários e me acompanha que vem novidades por aí. A questão é a seguinte, Marcelo, o credor trabalhista é a bola da vez? Veja só, desde 2019 há um movimento de mudança no entendimento do crédito trabalhista em recuperações judiciais. Até 2019, o Poder Judiciário compreendia que o crédito trabalhista deveria ser pago integralmente em até um ano, no máximo, após a homologação do plano de recuperação judicial. Ocorre que desde 2019 a gente vem percebendo uma mudança nesse entendimento com relação à exigência do pagamento da integralidade desse crédito. E isso é um fato, não há muito o que discutir. Acontece que, do ponto de vista da técnica jurídica, os advogados trabalhistas compreenderam a dinâmica protetiva do crédito trabalhista e não foram compreender o processo de recuperação judicial. E quando eles sofreram essa mudança a partir de 2019, eles não se readequaram para as necessidades de conteúdo e de estratégia processual para, enfim, satisfazer o crédito dos seus clientes. Essa é a grande verdade. E em 2020, com a Lei 14.112, alterou-se profundamente a Lei 11.101, que é a lei que rege o processo de recuperação judicial. 2020, meu querido colega, é ontem. Do ponto de vista histórico, nós estamos falando de ontem. Os reflexos na prática jurídica ainda estão se fazendo sentir. E a partir desse novo cenário, tem dois aspectos que você deve saber e que eu vou dividir ao longo desse vídeo, que pretende ser breve, mas profundo. Quero lhe dizer que eu não confundo trabalho sério com trabalho mal-humorado, então eu vou sim brincar aqui, ser leve, porque de pesado já chega a vida. Então venha comigo que a partir desse grande tema a gente vai aprofundar o que você deve fazer e o que você pode fazer. Então vamos lá. Dois aspectos fundamentais. Se você quiser, anote aí, senão depois assista novamente esse vídeo. Dois aspectos fundamentais que você deve implementar. O primeiro é trazer o crédito para dentro da recuperação judicial. Eu já vou explicar esse primeiro aspecto. O segundo é compreender o processo de recuperação judicial, que eu também vou me deter. Tem um terceiro ponto que eu vou explorar ao final dessa exposição, se você dedicar a sua energia a ficar comigo mais um pouco e entender esse tema extraordinário, esse assunto cada vez mais sofisticado e que cada vez mais se coloca na prática forense para os advogados trabalhistas, que é o processo de recuperação judicial. Então, vamos lá. Primeiro, habilitar corretamente o crédito no processo de recuperação judicial. O segundo, compreender a dinâmica da recuperação judicial. E o terceiro, se você ficar até o final, você vai adorar. E vamos em frente. Primeiro, o que significa habilitar corretamente o crédito do seu cliente no processo de recuperação judicial? Desde mudanças que o Superior Tribunal de Justiça vem realizando desde 2022, não é razoável deixar o crédito do seu cliente fora do processo de recuperação judicial. Havia uma controvérsia sobre se valia ou não a pena trazer para o processo, porque o STJ tinha entendimento de 2018 ou 2019, agora não me recordo, de que crédito fora da recuperação judicial poderia ser executado integralmente após o seu encerramento, o encerramento da recuperação.
esse entendimento foi superado e atualmente todos os créditos que se submetem ao processo de recuperação judicial devem ser adimplidos, devem ser pagos conforme os termos do plano de recuperação judicial. Então, não faz qualquer sentido, meu caro colega, deixar o crédito do seu cliente fora do processo de recuperação judicial se a ele se submete. E aí você vai me fazer a primeira pergunta: Marcelo, quando que o crédito trabalhista se submete ao plano de recuperação judicial, se submete ao processo de recuperação judicial? Ele se submete ao processo quando for constituído no período anterior ao pedido de recuperação judicial. Marcelo, me explica melhor. Veja bem, trabalho prestado antes do pedido de recuperação judicial, importa que os créditos trabalhistas decorrentes desse trabalho se submeterão aos efeitos da recuperação judicial. E se a sentença for posterior ao deferimento do processamento da recuperação judicial? Problema algum, meu caro. Essa questão já foi resolvida e resta sedimentada, pacificada pelos tribunais superiores. O que importa é o tempo em que o trabalho foi prestado. Então eu vou dar um exemplo para ficar muito tranquilo. Imagine que o seu cliente trabalhou de 2014 a 2017. A março de 2017. De janeiro de 2014 a março de 2017. Imagine que o pedido de recuperação judicial foi distribuído e teve deferimento em abril de 2017. E você protocolou reclamatório trabalhista em agosto de 2017. Esse crédito vai se submeter ao processo de recuperação judicial. Por mais que a sentença judicial que reconheça o crédito trabalhista seja posterior ao deferimento da recuperação judicial. Então, primeira questão está resolvida. O crédito se submete à recuperação judicial. Se ele se submete, você deve sim habilitá-lo na recuperação judicial. E deve fazer isso, em primeiro lugar, com um administrador judicial. E aí, faz o seguinte, visite o artigo 7º da Lei 11.101, que se dispõe sobre quando e como você deve fazer essa habilitação. A primeira fase de habilitação é a fase administrativa de créditos, de verificação administrativa dos créditos, que é com o administrador judicial. Então, publicado o edital do artigo 7º, parágrafo 1º, que determina a verificação dos créditos e o deferimento da recuperação judicial, a publicação do deferimento da recuperação judicial, você tem 15 dias para fazer essa habilitação com o administrador judicial. Custos judiciais zero, porque é uma verificação administrativa, é um procedimento administrativo. Apesar de existir o contraditório, nesse caso, visto que você vai habilitar uma certidão de crédito trabalhista, não há por que se preocupar com qualquer divergência, o valor está certo e líquido na certidão, e você fará isso com o administrador judicial, dialogue, explique para o administrador judicial junto com o prazo tempestivo de 15 dias, custas zero e, enfim, você estará no processo de recuperação judicial. Agora é o seguinte, acompanhe o parecer do administrador judicial, porque se ele não acolher o seu pedido de habilitação, você deverá fazer uma impugnação ao edital apresentado pelo administrador judicial e essa impugnação será feita por meio judicial e uma habilitação judicial do crédito trabalhista. Então, esse é o primeiro procedimento. Marcelo, é simples? É simples, mas você deve assim proceder. Por que, Marcelo, que eu devo fazer com todo cuidado esse primeiro momento? Porque, vamos para o segundo ponto, compreender o processo de recuperação judicial, porque o processo de recuperação judicial tem uma natureza coletiva. Corta para mim, pausa, pega uma água, um suco, um café, o que você quiser, mas entenda isso pelo amor de Deus. Se você entender isso, você vai sair daqui e explicar para um amigo, para um colega, para um namorado, para namorada, para quem quiser, que recuperação judicial é um processo cuja natureza é coletiva. Trata-se de um concurso de credores. E você só participa desse concurso de credores se estiver devidamente habilitado, se figurar no concurso de credores. E agora é o assunto fundamental da compreensão do processo de recuperação judicial. Por que você, advogado trabalhista, deve compreender o processo de recuperação judicial? Porque se você não compreender o processo, você agirá sem estratégia. Você não terá
um olhar estratégico para o processo de recuperação judicial. Marcelo, é importante esse olhar estratégico? Não é importante. É fundamental. Então, se existe o primeiro dever de habilitar no processo de recuperação judicial o crédito do seu cliente, o segundo dever que você tem para agir com inteligência é conceber uma estratégia de proteção desse crédito para que o seu cliente tenha condições de receber com dignidade o crédito laboral. Que é trabalho prestado, é natureza jurídica constitucional de verbo alimentar. Portanto, você deve sim olhar com estratégia o processo e entender que esse é um processo coletivo. Marcelo, se eu devo analisar com estratégia, o que significa isso do ponto de vista prático? Excelente questão. Do ponto de vista prático, isso significa que você deve dialogar com outros credores trabalhistas. Compreender que quem vota o plano de recuperação judicial é não o seu cliente. Quem vota é a classe 1, credores trabalhistas. E que se vocês não estiverem alinhados, acredite no que eu vou dizer, a recuperanda está. Se você não participou da negociação, não quer dizer que não houve negociação, quer dizer que você está fora da mesa. Portanto, o que você deve fazer é, proativamente, buscar o diálogo com outros credores trabalhistas para formar uma maioria, ou pelo menos um grupo forte para tensionar os interesses legítimos seus dos colegas de mesma classe, para sim ter força no plano de recuperação judicial, na realidade na Assembleia de Credores. E esse olhar estratégico significa a possibilidade de êxito na percepção dos créditos que o seu cliente já alcançou na seara laboral. Portanto, é outro trabalho. O crédito trabalhista conquistado, reconhecido na Justiça do Trabalho, exige um outro olhar agora de cunho processual da recuperação judicial para a sua devida satisfação. Compreenda, por favor, isso. E aí eu vou contar 2 casos práticos que eu, trabalhando em recuperações judiciais, na assessoria a credores, consegui alcançar. O primeiro deles tratou, e eu não posso mencionar o nome das empresas até por sigilo, enfim, é complicado tratar de temas que a gente exponha à recuperação. Mas talvez vocês consigam visualizar, vislumbrar o que eu vou contar. Primeiro caso, um conjunto de credores trabalhistas me procurou porque via que a recuperação judicial apresentava um conjunto de equívocos. Privilégio a credores antes da Assembleia, problemas na formação do quórum de votação e um deságio absolutamente draconiano, para dizer o mínimo, um deságio perverso. Para que você tenha uma ideia, todos os créditos receberiam no máximo 10 salários mínimos. Então, credores trabalhistas com valores superiores a 200, 300 mil reais iriam receber no máximo 12 mil reais. O que nós fizemos? Primeiro, buscamos construir uma maioria dentro da classe 1 credores trabalhistas. Segundo, observamos no quadro de credores quais eram os credores estratégicos, fundamentais para a empresa aprovar o plano. E fomos em diálogo com eles também. Terceiro, fizemos, e aí corta para mim, que você não vai acreditar, fizemos uma análise dos relatórios mensais de atividade e percebemos erros gravíssimos do ponto de vista contábil. Potenciais fraudes, potenciais indícios de crimes falimentares. O que eu quero lhe dizer é que simplesmente o silêncio, simplesmente a habilitação não significa o sucesso na percepção, na satisfação do crédito do seu cliente. Nesse caso, nós estamos em vias de anular a Assembleia de Credores, em vias de destituir os atuais administradores da empresa recuperanda, em vias de substituir a própria administração judicial. Ou seja, nós não paramos na habilitação do crédito, na participação individual na Assembleia. Anote aí,
Esse é o grande erro dos credores trabalhistas. Aguardar a assembleia e votar ou gritar em assembleia. A estratégia está em trabalhar antes da assembleia, em construir um grupo, em construir uma articulação antes do conclave, porque chegar em silêncio na assembleia aguardando ou acreditando ingenuamente que uma boa oratória vai mudar o rumo do conclave assemblear significa, para dizer o mínimo, ingenuidade, para dizer o máximo, incompetência. Tá bem? Então vamos lá, esse é o primeiro caso. Segundo caso, um conjunto de dezenas de credores me procurou para pleitear o recebimento dos seus valores e uma recuperação que perdura há mais de 10 anos. Então, nesse caso, nós estamos trabalhando judicialmente para que esses credores tenham o seu direito legítimo de crédito alimentar reconhecidos pelo juízo e que se determine a recuperanda o pagamento integral desses créditos. O que eu quero lhe dizer, meu caro colega, que sem a compreensão da dinâmica do processo de recuperação judicial, da dinâmica concursal, coletiva, e sem um olhar estratégico, você não vai alcançar as finalidades do processo a partir do olhar do seu cliente, que é a satisfação do crédito, que é alcançar o valor efetivamente devido. Terceira dica, encerrando o vídeo por aqui. Então, se você ficou até aqui, olha a terceira dica. Normalmente, nas reclamatórias trabalhistas, o juízo do trabalho, pós-liquidação do crédito, expede uma certidão e essa certidão de habilitação encerra o feito. Boa parte dos advogados trabalhistas que desconhecem a lógica do processo de recuperação judicial simplesmente buscam essa certidão e a habilitam no processo de recuperação judicial com muitos problemas. Por vezes, uma habilitação extemporânea equivocada retira o trabalhador da assembleia, o que significa retirá-lo do jogo. Imagina que você foi numa partida de futebol do seu time, eu sou colorado, torço para o Internacional, vou para o estádio, vou para o Beira-Rio, chego na frente do estádio e não comprei o ingresso. É mais ou menos isso que significa uma habilitação equivocada. Mas, imagine que você fez a habilitação correta e ingressou no estádio. Se eu lhe disser que você pode pedir, melhor, que você deve pedir para o juiz do trabalho o prosseguimento da reclamatória trabalhista, o que você me diz? É isso mesmo. Você deve sim, independentemente da circunstância, requerer o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e dirigir a execução para os sócios. Sempre. Sempre. Portanto, se hoje eu vou atuar em uma recuperação judicial em defesa do credor trabalhista, independentemente do resultado da recuperação judicial, independentemente do resultado da apreciação do plano, da condição privilegiada que eu construí estrategicamente no plano de recuperação judicial, eu vou sim requerer para o juiz do trabalho que desconsidere a personalidade jurídica da empresa em recuperação judicial e dirija a execução aos sócios. Por quê? Pelo menos para manter o processo aberto. Pelo menos para aumentar o constrangimento à empresa e aos empresários. Pelo menos para criar uma ambiência na qual talvez valha a pena chamar o Marcelo e dizer, opa, vamos conversar? Vamos tentar criar alguma condição favorável para o seu cliente, para nós, para encerrar o processo? Enfim, essa é a terceira dica para quem ficou até agora conversando comigo. Se você gostou dessas dicas, se você gostou da forma como eu abordei o tema, se inscreva agora nesse canal, comente esse vídeo, escreva algum assunto que você gostaria de ver abordado e se você precisa ter um aprofundamento particular, objetivo específico sobre recuperação judicial, se você está no campo de batalha e tem esse problema no seu colo, deixa eu lhe dizer, eu preparei um curso específico
para o credor na recuperação judicial. Além desse curso específico, eu, a partir de um conjunto de pedidos e de diálogos feitos com colegas, criei dentro desse curso um momento de mentoria para analisar o caso concreto que você está enfrentando. Então, se você quer ingressar nessa jornada e compreender os diversos caminhos que envolvem o processo de recuperação judicial do ponto de vista do credor, se você quiser uma mentoria, no tempo que for necessário para a gente construir juntos uma estratégia de atuação, no caso específico que está tirando o seu sono, vai na descrição desse vídeo e visite a proposta do curso Credor na Recuperação Judicial. Eu costumo dizer que no direito o conhecimento é o poder. Melhor dizendo, o poder reside em quem sabe. E quem sabe na prática. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Grande abraço e seguimos esse diálogo.